Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre o estudo dos terremotos. Sismologia é a ciência que estuda os terremotos e o aparelho que vai detectar, ampliar e registrar esses abalos sísmicos ou essas vibrações, esses tremores na Terra, né? São os sismógrafos, ok? Para medir esses sismos, existem duas escalas, né, mais conhecidas, tá? Porque existem várias. A das mais conhecidas são as escalas Richter e a escala de magnitude de momento. A escala Richter, ela foi elaborada pelo norte-americano Charles Richter e ela varia de 0 a 9,5. Sendo esse o último ponto, ou seja, o 9,5, variável, né? E ele é o ponto mais alto até o momento. Mas por que variável? Porque se houver, né, outro terremoto que seja de magnitude maior, ela vai, né, entende-se que ela vai progredindo, ou seja, ela vai aumentando. Já na escala de momento, ela foi introduzido o seu uso, porque viram que a escala Richter, em alguns aspectos, ela não media bem, né, essas magnitudes, visto por vários testes que eles fizeram. Então, eles elaboraram outro tipo, que era bem parecido com a escala Richter, né? O Thomas e o Hiro, onde ela poderia medir esses abalos sísmicos de uma forma mais ampla, maior. Então, o que acontece hoje em dia? Os abalos sísmicos que são de menores intensidade, a gente usa a escala Richter. E quando esses abalos sísmicos eles são de grande proporção, de grande destruição, geralmente eles são medidos pela escala de magnitude de momentos. Entenderam? Então, uma ela foca ali mais local, de menor intensidade, e a outra ela é mais ampla, ela pega uma medição maior dessas ondas até uma determinada, né, determinado tamanho que essas ondas se espalham, para poder medir de forma melhor a magnitude desse terremoto. E o que influencia essa medição? Influencia em relação à distância, né, de onde está acontecendo o hipocentro até o epicentro, aonde essas ondas elas vão percorrer, né, e o que é que ela vai causar, a profundidade, exatamente em relação também aonde ocorre ali, né, no hipocentro até o epicentro, a distância onde elas vão percorrer, a origem do terremoto, se é choque entre placas ou é uma falha geológica, qual é a condição do terreno. Dependendo da condição do terreno, eles podem dizer o que é que vai ocorrer para as pessoas poderem se prevenir, e também os tipos de construção. E quando ocorre nas cidades, a gente sabe os desastres que ocorrem se ele for de maior magnitude, né? Tudo ali acaba se destruindo, as casas se rachando, o chão se abrindo e N efeitos característicos de terremotos. E o que são terremotos, afinal? Terremotos eles vão ser tremores, vibrações na superfície da Terra. Também podem ser chamados de abalo sísmico. E esse fenômeno natural, ele pode ser desencadeado por vários fatores. E quais fatores podem desencadear os terremotos? Atividades vulcânicas, falhas geológicas ou encontro entre placas, certo? Uma coisa eu já adianto a vocês é o encontro entre placas, né, estão lá ocorrendo. Porque aqui no Brasil a gente não sente terremotos. Existem tremores, terremotos de grande magnitude, não. A maioria que a gente sente, eles são suaves, né? A maioria não consegue nem perceber, porque a gente está praticamente, né, no centro de uma placa. Mas os arredores entre elas estão se chocando ou se divergindo ou convergindo, acaba sentindo mais tremores, que é o caso dos nossos vizinhos lados, né, os outros países da América do Sul, eles sentem mais. Como eu havia falado anteriormente, né, os terremotos geralmente ele ocorre o choque entre placas, principalmente dos movimentos
divergente dos movimentos convergentes, né? E esse choque entre elas, pessoal, acaba acumulando pressão e descarga de energia. E quando elas se chocam ali, certo? Como a gente pode ver aqui na imagem, um exemplo, elas estão se chocando e ali elas vão gerar pressão e energia tão forte que acaba voltando. O que volta nela são as propagações de ondas. E a gente chama como essas propagações de ondas? De ondas sísmicas. E assim ela forma o terremoto. O terremoto ele está mais quando essas ondas elas passam, certo? Elas vão se expandindo, como a gente pode ver aqui nesta imagem. Aqui está o hipocentro, que é o local onde ocorre o choque entre as placas, no hipocentro. Aqui, ó, ocorre o choque entre as placas e quando ocorre esse choque, aí gera o que? Pressão e energia. Essa energia, quando ela aqui no epicentro, aqui, ó, quando essa energia ela é chocada, né? Lá eles se chocam, gera energia e pressão e depois ela propaga isso em ondas. E o epicentro, ela é o local acima do hipocentro. Então, tem no interior, né? Digamos aqui é o interior. E aqui em cima é o epicentro. O interior é o hipocentro e na parte exterior é o epicentro. Quando tem o epicentro, de lá em diante, essas ondas elas começam a se propagar pela superfície, né? E de fato, quando essas ondas elas começam a se propagar, o terremoto ele começa a se formar. Então, a gente começa a sentir os tremores de terra, certo? Então, o que é que eu digo aqui, ó? Que o impacto do terremoto geralmente é maior na região do epicentro, porque é onde a gente vai sentir. Ele se choca lá embaixo, cria pressão, forma, né, cria pressão, libera energia e forma onda. E geralmente a parte onde a gente mais vai sentir, né, onde a gente sente, é na superfície da Terra, onde a gente estamos. E essas ondas sísmicas, elas são as vibrações, ou seja, ondas de energia que são geradas pelo terremoto, certo? Então, quando ocorre na terra, a gente chama de terremoto. Quando ocorre no mar, ou nesse caso aqui, né, na água aqui no mar, chamamos de maremoto. Mas se lembre, certo? Que o local aonde ocorre a parte embaixo, o foco aqui central, a gente chama de hipocentro. É o local onde ocorre o choque entre as placas. Já o epicentro é o local acima de onde ocorreu. No mesmo local, só que em cima. É o epicentro. No epicentro é onde a gente vai sentir o maior impacto, porque é onde a energia sísmica, né, essas ondas sísmicas, elas vão ser propagadas, sua expansão. Ela vai expandir-se e ter uma proporção maior dessas ondas. Por isso que forma o terremoto. Se isso é formado na Terra, temos o terremoto aqui, vai haver se ela for forte, né, vai haver rachaduras na terra, deslizamento, desmoronamento, onde houver. Já quando é no mar, ocorre esse abalo sísmico aqui, ó, né, o abalo sísmico. Esse abalo sísmico vai fazer com que as águas que estejam acima, elas se agitem, né, e formem ondas. Essas ondas, elas acabam formando o quê? Uma tsunami ou uma grande onda, né? Como queiram chamar. Então, pessoal, por mais é isso, tá certo? É um assunto que a gente já discutiu várias vezes. Mas o que é que a gente tira aqui da aula? Que a sismologia é a área da geografia ou da geologia que vai estudar os terremotos, né? Vimos também agora em ciências. E que o aparelho que estuda, que registra, que detecta é o sismógrafo, certo? É o sismógrafo. Existem dois tipos de escala, que é a escala Richter e a escala de magnitude de momento. Os fatores que influenciam essa medição vai desde distância, profundidade, origem de terremoto, condições de terremoto
dos terrenos e os tipos de construção. E o que terremoto é o quê? São tremores ou vibração na superfície da Terra. E ela pode ser desencadeada por qual fatores? Atividades vulcânicas, falha geológica ou encontro entre placas. Quais são os tipos de movimentos que causam terremotos? O movimento divergente ou o movimento convergente, né? E esses choques ou esses atritos entre elas vão formar o quê? Pressão e descarga de energia. Essas descargas de energia, elas vão se propagar em forma de onda e formar o terremoto. Não é isso? Se o local aonde forma lá, no choque entre as placas, a gente chama de hipocentro, e a região acima dele, aonde vai se propagar essas ondas, a gente chama de quê? De epicentro. Se ocorrer na terra, é terremoto, se ocorrer no mar, é maremoto. Ok? Se tiver mais alguma dúvida, vocês me procuram lá no WhatsApp e a gente vai se comunicando e interagindo. Até mais, pessoal. Beijão.